Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Eclésia, com grande alegria para todo o Brasil. Nesse horário é hora de falarmos sobre catequese. O programa Eclésia é um programa de catequese. Eu sou o diácono Eric Módulo. Com grande alegria, entramos mais uma vez na sua casa, então, para conversarmos sobre assuntos belíssimos, né, da doutrina católica. No programa de hoje, eu tenho a impressão que você já se deparou em algum momento da vida com o assunto que a gente vai conversar no programa de hoje. Tenho a impressão que em algum momento você falou assim, puxa vida, será que eu estou sofrendo desse mal? Será que esse problema também me alcança? Já vou dizer qual o tema do programa de hoje. Antes, quero dar boa noite ao Padre Wander Maia, que está aqui do meu lado. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric. Mais uma vez, um prazer estar aqui na TV Século XXI. E boa noite a você que nos acompanha nesta jornada formativa e que façamos, com a proteção de Nossa Senhora, um programa que nos aproxime mais de Deus. Bom, o tema que nós vamos trabalhar no programa de hoje, que eu tenho a impressão, como eu estava dizendo, que talvez você já se deparou alguma vez na sua vida com essa sensação, nós vamos falar sobre a preguiça. O programa de hoje, o tema é a preguiça. A preguiça é pecado? Quando que é pecado? De que maneira a gente pode perceber que há uma ação pecaminosa, na preguiça? Você já parou para pensar isso na sua vida? Puxa vida, eu estou com uma preguiça hoje, Então, o programa Eclésia de hoje é dedicado a esse assunto. Vamos tentar entender. O Padre Wander vai nos ajudar a entender em que ocasião que a preguiça é pecado e por aí a gente vai desenrolar a conversa. Eu acho que, Padre Wander, logo de cara, acho que vale a pena a gente entender, se ela realmente é pecado, essa preguiça, e o que exatamente é a preguiça. O senhor conseguiria nos ajudar a defini-la? Claro. Eric, eu vou lançar mão de um grande autor espiritual do século passado e que é uma autoridade dos últimos tempos, talvez o maior, que é o Padre Lagrange. O famoso Padre Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange. O senhor está com o livro dele nas mãos aí? Estou com o tratado dele nas mãos. Que livro que o senhor está na mão? Como é que se chama? Chama-se As Três Idades da Vida Interior. Tá aí, As Três Idades da Vida Interior, do Padre Garrigou Lagrange, que é um grande tomista do século XX, da Ordem dos Pregadores, o Garrigou Lagrange, que é a mesma ordem de São Tomás de Aquino. A mesma ordem de Santo Tomás de Aquino. Fundada por São Domingos de Gusmão. Enfim, tem muita gente boa nessa ordem que escreveram coisas maravilhosas. O senhor vai usar o exemplo dele, então, para nos ajudar a entender o que é a preguiça. Porque é tomista. A definição, Eric, é direta, objetiva, não dá volta. Vamos lá. Tá. A preguiça, em geral, é a repugnância consentida e culpável pelo trabalho, ao esforço e, como consequência, a tendência à ociosidade ou, pelo menos, à negligência, à pusilanimidade, que se opõe à generosidade ou magnanimidade. Podemos repetir? Porque é bonito e É muito profundo. Mais uma vez. A preguiça, em geral, é a repugnância consentida e culpável pelo trabalho, ao esforço e, como consequência, a tendência à ociosidade ou, pelo menos, a negligência, a pusilanimidade que se opõe à generosidade ou magnanimidade. Bom, é sensacional a definição, mas traz aí uma palavra no meio, culpável. Culpável. Como é que a gente identifica, então, quando essa preguiça é culpável? Ou, em outras palavras, quando a gente identifica que tal preguiça é ou não pecado, Padre Wander? Então, Eric, aqui que é fundamental. Quando é que nós podemos falar que a preguiça é pecado? E não é só um pecado venial. É que a preguiça pode chegar a ser um pecado grave. Pode ser um pecado grave. E quando é que ela é um pecado grave? Quando ela leva à negligência. Quando ela leva a negligenciarmos mesmo, a abdicarmos daquilo que são os nossos deveres. Bom, uma coisa é aquela preguiça anímica, física, uma meia moleza física de um dia que você levanta, que não está muito bem, o seu organismo está com uma resposta menor, e aí você está com preguiça de fazer alguma coisa prática, precisa fazer um determinado trabalho, precisa levar uma coisa ali para consertar ou no correio, e eu estou com preguiça, mas é uma coisa meio que, é uma coisa que é anímica. Agora, quando é que ela se torna um pecado? Quando ela chega ao ponto de deixar de lado os deveres, os graves deveres inerentes às nossas responsabilidades, ao nosso estado de vida,
E essencialmente, Eric, aliás, primazmente, não essencialmente, os nossos deveres religiosos. Então, por exemplo, a preguiça pode chegar a um pecado mortal quando ela nos impede de ir à Santa Missa num domingo. Eu não vou à missa hoje porque eu estou com preguiça, mas o que isso significa? Que sua alma encolheu. É que há aqui, primeiramente, o esvaziamento de uma força espiritual em nós. Quando é que a preguiça começa a tomar conta, Eric? Quando nós vamos rejeitando toda forma de esforço, toda forma de sacrifício, toda forma de compromisso, de entrega generosa ao Senhor. Disso deriva que nós vamos encolhendo. Eu vou usar uma comparação muito simples. Eric, quando eu não exercito o corpo, a musculatura vai diminuindo. A tal ponto que pode chegar a um quadro drástico de atrofia, não? Certo. Não precisa entender de medicina nem de fisioterapia para saber disso. Quando não caminho, eu vou entrevando. Da mesma forma, quando eu não exercito o sacrifício, quando eu não exercito a renúncia, quando eu não exercito a entrega, eu vou me encolhendo. O Lagrange continua, quando ela leva a omitir sem razão atos religiosos de menor importância, o pecado é apenas venial. Mas se não se luta contra esta negligência, ela não tarda a se agravar e nos deixar em verdadeiro estado de tibieza ou de relaxamento espiritual. Ou seja, uma omissãozinha aqui, hoje, aqui em relação aos deveres religiosos mesmo. Hoje eu não rezei o meu terço, ou eu não fiz o meu exame de consciência, Eric, ou eu não fiz a minha leitura do Evangelho. Vou começando a consentir em preguiças pontuais, o que vai me colocar paulatinamente no estado de preguiça enquanto vício. E aí, vejam, uma coisa é aquela coisa anímica. Quando eu vou negligenciando, quando eu vou permitindo que esse encolhimento vá recebendo da minha parte uma conivência, Eric, deixa o estado até mesmo de venialidade e passa a ser grave. Então, vamos entrar nessa questão, então, Padre Wander, da gente correr, porque já que a gente está aqui no programa de catequese, não custa nada a gente voltar a um assunto de catequese tão simples como esse. Vamos lá. Mas, qual é a diferença na prática entre um pecado venial e um pecado grave? Ótimo. Eric, qual a diferença essencial? É que o pecado venial, ele vai fragilizando, ele vai esfriando a caridade de Deus em nós. Certo. O amor de Deus em nós. O pecado grave mata o amor. O pecado grave significa o decreto pessoal, a aceitação pessoal de uma clara oposição a Deus, em não querer cumprir aquilo que Ele me pede. O pecado, quais são os 7 pecados capitais? Vamos recapitular um pouquinho? Claro. Existem 7 pecados capitais. A soberba, também chamada de orgulho. Certo. A avareza, o apego às coisas materiais, Eric. Bem rapidamente, viu? Claro. A luxúria, determinada também como o pecado da carne. Não confunda luxúria com luxo. Um dia uma pessoa me procurou e falou, Padre, eu acho que eu estou caindo na luxúria. Eu falei, bom, calma. Primeiro que essas coisas só se falam no confessionário. Segundo, não, é que eu tenho comprado muito sapato e muita coisa. Eu falei, não. Isso aí está no âmbito da avareza. Da avareza, sim, não, Eric? O apego às coisas materiais. Esse apego desordenado às coisas materiais. Às materiais. A luxúria, não. A luxúria, a inveja que consiste duplamente em não querer o bem alheio ou querer o seu mal e querer aquilo que pertence ao outro, o bem que pertence ao outro. É que a inveja toma um rumo tal, e isso cabe no outro momento, que pode até se querer o mal que o outro sofre. A gula, a ira e o 7º, a preguiça, que é o do que estamos tratando. Por que são chamados de pecados capitais? Porque, de alguma forma, Eric, eles articulam, eles articulam, eles financiam e eles pensam a dilatação de todo o esfriamento na nossa vida espiritual. Geralmente o problema não vem sozinho quando se trata de um pecado capital. Nunca. Isso, todos os grandes autores espirituais, olha, os padres da igreja trabalharam muito bem isso,
E você me permita. Pois não? O padre Paulo Ricardo trabalhou muito bem isso, Eric, num curso chamado A Terapia das Doenças Espirituais. Bom, não custa nada lembrar, padre Paulo Ricardo, da Diocese de Cuiabá, Arquidiocese de Cuiabá. De Cuiabá. Tem um apostolado na internet conhecidíssimo, basta colocar o nome dele, padre Paulo Ricardo, no Google. Se você nunca viu, vai achar certamente que tem um apostolado bonito na internet. Terapia das Doenças Espirituais. Certo. Excelente, excelente. Eu já vi algumas vezes. E o problema é que os pecados capitais, eles vão se constituindo em vícios, em paralisadores da vida sobrenatural. Eles começam pequenos e, se não tolhidos, se não enfrentados, vão crescendo. E crescendo, eles vão paralisando a vida sobrenatural até que eles a enforcam. Os padres da igreja, como eu estava citando o padre Paulo Ricardo, como ele cita muito Cassiano, eles nunca vêm sozinhos, Eric. Por exemplo, há uma tríade que essa vai dar muito trabalho e está inseparavelmente unida e cooperam e vão fazer um estrago grande na vida espiritual de qualquer alma que nós enfrente. A preguiça, a luxúria e a gula. Luxúria, gula e preguiça. Caminham juntos. Muito. Cama, geladeira. E aí vem bomba. Vem muito. Muito, muito, muito. Agora, é preciso que se use em frente. E com os remédios e com a energia. Agora, a preguiça, ela parece... Todo mundo... eu tenho preguicinha. Corta essa história. Você não tem preguicinha. Você pode ter uma coisa anímica em algum dia, que está meio que fisicamente estafado, etc. Não confundir as coisas, a gente já vai desdobrar. Tá. Mas a preguiça tende... Desculpe a expressão que eu vou usar. Pois não? Eric, a desgraçar a vida sobrenatural. Não enfrentada, ela vai fazer um arraso. Então, quer dizer que a gente pode perceber que existem níveis, então, desse problema. Pode ter, sim, um pecado venial atrelado à preguiça, mas geralmente não para por aí. Nunca. Nenhum pecado capital, Eric, nenhum vício, se não enfrentado, para por aí. Certo. Eles vão propiciar a queda letal, a queda mortal. Eles vão estraçalhando aos poucos até que eles permitam o óbito, a morte da vida sobrenatural, que vai ser restaurada pelo perdão de Deus, pela sua misericórdia, pela graça. Mas assim, instaurado um vício, para você tirá-lo, vai custar muito mais do que antes dele ter começado a dominar. O vício, quando ele se enraiza, quando ele cria raízes, quando ele domina, Eric, bom, qualquer um deles. A ira, uma pessoa que se habitua a ser irada, para ela, a via, o caminho da mansidão, você sabe o quanto vai ser árduo ou não? Que vai exigir uma confiança e um abandono enorme nas mãos de Deus, mas a colocação dos meios necessários, a penitência, a mortificação, principalmente aceitar aquilo que Deus permite que passemos e assim por diante. No caso específico da preguiça, no caso específico do que estamos tratando hoje, que é a preguiça, ela não vai parar, Eric. Ela começa com uma coisinha, vai te levar a abandonar suas responsabilidades, inclusive práticas em relação à família e companhia, ou negligenciá-las, ou levá-las muito mal e não santificá-las. E no que diz ao trato com Deus, a raiz de tudo, que é a vida sobrenatural, com o passar dos dias, mais tempo, menos tempo, vai amortizá-las, vai atenuá-las, vai mitigá-las de uma tal forma que vai te levar ao abandono incondicional. Bom, então, ainda insistindo nesse parênteses do pecado venial e grave, já a gente retoma a questão da preguiça. Claro. Um pecado venial, Padre Wander, somente a confissão que nos faz ficar livres desse pecado? E no caso do pecado grave, a mesma pergunta. Somente a confissão que faz livre desse pecado? Eric, aqui é importante dizer que sobre os pecados veniais, ou os não graves, e são pecados, são oposição a Deus, a sua lei, a sua vontade, o ato penitencial por causa da renovação do sacrifício de Nosso Senhor sobre o altar de forma incruenta na Santa Missa, e é só por isso, o ato penitencial da Santa Missa os apaga. Certo. Até em alguns casos, a utilização de alguns sacramentais, como a água benta. Mas aconselha-se, seja pelo influxo
e a graça própria do sacramento da penitência, que é a fortaleza, que é a luz e a fortaleza para enfrentar o vício no qual se está caindo, Eric, se aconselha mesmo os veniais a se confessar. Eu aconselho todos, a igreja aconselha. Certo. Né? Agora, o pecado mortal, o pecado grave, esse não. Esse é só sob a confissão sacramental. Certo. Esse aqui não é um conselho. Esse aqui é fato. Sem a confissão sacramental, individual, com o sacerdote, confissão válida, absolvição, o cumprimento de todas as condições, não existe o perdão. O senhor poderia dar um exemplo de um pecado venial, fora do exemplo da preguiça, algum outro? O que é um pecado venial? O senhor lembraria algum exemplo? Pecado venial, a ira. Os pecados capitais são os pecados veniais, Eric. Tá. A ira. Eu vou dar um exemplo bem prático na direção que você falava. Eu acho que vai ser muito bacana para quem nos ver agora. Eu como meia pizza. Tá. Eu pequei venialmente pela gula, porque eu fiz o uso destemperado daquela determinada matéria. Quer dizer, 2 ou 3 pedaços seria o suficiente para aquela refeição, mas a pessoa comeu 5 ou 6. Eu comi para saciar o desejo de felicidade que tenho em mim e que só Deus pode saciá-lo, e fiz daquela pizza o objeto de saciamento do meu desejo de felicidade, Eric. Então, eu coloquei a pizza no lugar de Deus. Entendi. Né? Tá claro. Tá claro isso, não? Tá aí um bom exemplo de pecado venial, como o senhor bem explicou. Super. É muito aconselhável que qualquer ocasião de pecado venial, que se busque sim a confissão, porém, o ato penitencial da Santa Missa tem o poder de perdoar um pecado venial. De perdoar os pecados veniais. Quando é pecado grave, não há discussão, como o senhor bem já explicou, obviamente, somente a confissão. Só a confissão sacramental. Então, voltando para a questão da preguiça. Um pecado venial atrelado à preguiça, ele está proporcionalmente ligado àquilo que eu deixei de fazer. Se tem matéria grave, por exemplo, deixei de ir à missa, não se trata de um pecado venial. Poderia ir resolver alguma coisa da minha casa, mas posso fazer no dia seguinte, e naquele momento tive preguiça. Para o nosso telespectador entender em que campo a gente está comentando sobre essa questão. Eric, estupenda a sua colocação. Primeiro, ele será grave se a matéria a qual ele atacar for grave. Entendi. Ponto. Então, se ele ofende o mandamento objetivo do guardar domingos e dias santos de guarda, que é o terceiro mandamento da lei de Deus, e o assistir missa inteira, que é o primeiro mandamento da lei da igreja, ponto, ele já passa a ser grave. Então, a sua gravidade ou venialidade diz respeito à gravidade ou não da matéria que ele afronta, que ele ataca. Então, se são os meus deveres com Deus, já de cara já são graves. Tá. Também, no que tange os mandamentos. Eu faltei a missa aos domingos, ok. Padre, mas então eu não rezei o terço, ele é tão grave? Não, não é grave, mas ele é venial. Quer dizer, Deus, naquele momento eu tinha intenção, eu tinha o claro propósito de honrar a Virgem Santíssima e a Deus através, e por preguiça, eu negligenciei. O que acontece, Eric, é que a preguiça sempre, olha a definição do Lagrange, vai conduzindo à negligência e ao encolhimento do coração. Nós fomos feitos. O que no fundo a preguiça resulta, Eric? É isso aqui que é essencial, e aí já toca na questão do pecado. A preguiça nos leva a abrir mão da grandiosidade da vocação que temos à santidade. Ela nos leva à rejeição da grandiosa vocação que todos temos, que é a vocação à santidade. O pérfido, o péssimo da preguiça é que vai nos levando paulatinamente a negligenciar isso, a postergar isso, a não querer isso. Tanto que a indolência que ela produz, Eric, para nós, numa terra como é o nosso país, como é a nossa nação queridíssima que é o Brasil, mas por uma série de situações, nós temos tendência à preguiça. Certo. Isso como nação, hein? Onde é que você vê isso? Claramente, na tendência que temos, por exemplo, à sensualidade, ao apego às coisas sensíveis,
ao sentir. Então, o meu compromisso agora era com rezar o terço. Mas eu fui ali dar uma olhadinha naquele pedacinho do jogo de futebol ali, ou naquela série que eu gosto, e aquilo me fez sentir bem, me deu prazer. Logo, o que eu fiz, eu substituí. Eu troquei um compromisso meu com o Senhor, um propósito que tinha feito, com algo que me fez sentir. É o velho domínio, é a velha ditadura do sensível, Eric. Bom, isso vai atenuando, isso vai enfraquecendo o zelo, vai enfraquecendo o amor, até que chegue um momento que eu vou abrir mão de tudo. É o evitar o sacrifício, a velha busca do dolce far niente. O doce fazer nada. Agora, e a outra matéria que você me dizia, Eric? A gravidade está ligada a isso. De repente, por exemplo, uma coisa é não ter colocado um cesto de lixo lá fora, um saco de lixo lá fora. Apesar de ser uma obrigação lícita de qualquer pessoa. Ok, caiu. Aí se pode até contextualizar como um pecado venial, de falta de zelo, de cuidado, de espírito de serviço. Tudo bem? Certo. Vamos colocar nesta base. Ora, isso vai desencadear em outras coisas. Outra coisa é quando... Pense numa coisa... Eu vou agravar aqui um exemplo. Você tem um ente querido. A esposa está enferma. Tá. Está de cama, Eric. E é preciso pegar a medicação e ministrar a ela, porque ela não tem condições de fazer por si só. E você diz, eu tô com preguiça. Pega lá você. Isso é deprimente, não? Aqui nós já podemos dizer sem dúvida alguma que o nível de negligência que aqui se chegou é coisa de matéria grave. Quer dizer, a matéria grave do que diz respeito à preguiça não necessariamente está vinculada a atos religiosos. Não só. Primazmente... Quando está claro. Se eu negligencio... O que diz o mandamento, Eric? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo. No que eu negligencio, que é tangente a Deus, e principalmente aquilo que é mandamentário, não é mandamento da lei de Deus, no sentido de lei revelada explícita, que eu faça uma série de jaculatórias todos os dias, não? Mas se o amor dele me pediu, Eric, que fizesse uma série de jaculatórias todos os dias, e eu entendi que o amor dele me pediu, e eu fiz o compromisso com ele de que faria essa série de jaculatórias todos os dias, ou que faria a minha Lexio Divina, a leitura orante, o Santo Rosário, porque são vias de crescimento no amor dele, de intimidade com ele. E aí, por negligência, por preguiça espiritual, e aqui é a assídia, eu protelei, eu não fiz, o fio da navalha é muito grande. Quer dizer, o limite, a fronteira é muito tênue. A chance de que eu esteja muito próximo ou que incorra em pecado grave é muito grande. Porque, no fundo, é uma negativa ao que, Eric? Uma negativa ao amor. Entendi. Eu estava chamado a amar e, por conveniência, por economia pessoal, por me poupar, o que eu disse não. A preguiça é sempre um poupar-se, Eric. Guarde essa expressão. A preguiça é sempre um poupar-se, um não se dar. Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. Padre Wander, ainda nessa linha, daqui a pouco a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas vou fazer essa pergunta antes ainda, que eu acho que vale a pena o senhor responder antes, para a gente não perder o fio da meada aqui. Alguém pode estar pensando que está nos assistindo agora, puxa vida, mas eu trabalho de segunda a sexta, fora disso eu tenho os compromissos da minha casa. Eu tenho que levar a criança na escola, eu tenho que fazer tanta coisa, tenho que passear com o cachorro, que são coisas normais ali do lar no dia a dia. Eu tenho o direito de ter um merecido descanso, né? Como é que a gente vai separar esse merecido descanso do ato pecaminoso da preguiça? Então, Eric, o merecido descanso, ele tem proporcionalidade, ele tem temperança, ele não fica à deriva. O merecido descanso é o que? É aquele necessário e suficiente para restaurar as forças físicas momentâneas que estão exauridas. Você está esgotado. É consenso universal, a experiência humana o diz, é dado científico
que um número certo de horas de sono vai te restaurar. Se, vamos lá, na média, se 8 horas de sono são suficientes para restaurar o teu físico, para recompor tuas energias, em algum momento vai ter que oferecer isso a Deus. Isso está dentro de todos que querem entregar a sua vida por amor a Deus, a Ele e ao próximo. Em todos os estados, Eric. O esposo, né? O pai de família, a esposa, a mamãe, os que são celibatários, o sacerdote, todos estarão chamados a render a própria vida a Deus. O problema é quando eu não quero render a minha vida a Deus. Mas voltando, se eu tenho a experiência universal, se eu tenho o conhecimento científico de que aquele determinado número de horas de descanso, aquela determinada atividade me restaura, por que eu extrapolo isso? Por que eu destempero? Quer dizer, quando eu parto para dormir 10, 12 horas, tem alguma enfermidade de ordem espiritual aí. Talvez não física. Se tem física, já está isento. Acabou. Quer dizer, ponto. Agora, porque o problema físico não há um consentimento com o pecado. Isso. Né? Agora, a preguiça é enfermidade espiritual. A preguiça é enfermidade espiritual. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui, que vem me fugindo, enfim, Eric, o que é isso? No fundo, é o chamado que temos a render a própria vida, a não nos economizarmos, a darmos medo mesmo. Quando eu começo a calcular demais, Eric, quando eu começo a fazer muito cálculo, é porque o que está minguado nessa história toda? É o amor, concorda? Uhum. Quando eu começo entre o que eu vou receber, o que eu vou dar, os benefícios e aqui. E tem uma outra coisa que é bom que fique muito claro para todos nós. Uma outra coisa que é bom que fique muito claro para todos nós, que é descansar não é ociosidade. É variação daquilo que eu estou fazendo. Não é ociosidade. Depois tem 1000 matizes aí, porque tão pouco, Eric, não ser preguiçoso não é fazer muitas coisas. Bom, eu gostei do que o senhor colocou aqui, né? Que descanso não é ociosidade, né? Talvez a gente poderia encerrar esse momento. Será que teria um problema muito grave relacionado a uma coisa dos nossos tempos, né? Quando a gente assiste, por exemplo, programas de confinamentos, né? Reality shows aí que são fáceis de encontrar, onde um monte de gente fazendo nada e outras pessoas na frente da televisão sem fazer coisa alguma, e aí está uma combinação complicada. Não deixa de ser um desse problema relacionado ao preguiça que a gente está dizendo aqui. Esse tipo de exemplo que você dá, Eric, são sinalizadores de uma civilização, de uma sociedade doentia, onde a baixeza dos vícios é exaltada como modelo de vida. Então, o que se cumpre aqui a profecia de Isaías, o que era bom, o que era nobre e elevado passou a ser chamado de mal, e o que era vulgar, o que era baixo, o que era péssimo, passou a ser tratado como bom. Então, esse tipo de reality show só traduz a decomposição no seu estilo de vida, na sua forma de viver de uma civilização que está adoecida pela luxúria, pela preguiça e pelo hedonismo, Eric, a busca do prazer desmedido à custa de qualquer loucura e qualquer aventura que seja e qualquer estilo de vida boçal, abjeto. Só para que nós compreendamos. Muito bem, o assunto está interessante. No próximo bloco, Padre Wander, eu queria que o senhor fizesse algum comentário se as Sagradas Escrituras tratam desse problema em algum momento. Então não sai daí, a gente volta já já. O Padre Wander vai explicar para a gente. E na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? O programa Eclésia está interessante, a gente volta já.